Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, o Spoiler Zone, o seu destino definitivo para as análises mais profundas, as fofocas mais absurdas dos bastidores e aqueles breakdowns detalhados que vocês só encontram por aqui. Hoje, nós vamos falar sobre um monstro sagrado do cinema, um filme que praticamente redefiniu o que significa a palavra blockbuster e que, com certeza, já fez você chorar feito um bebê no sofá da sua sala. Sim, meus amigos, preparem os lenços e segurem firme no corrimão, porque hoje nós vamos desbravar cada pedacinho de Titanic, a obra-prima de 1997, dirigida pelo homem que não conhece a palavra limite, James Cameron. Mas já vou avisando logo de cara para os desavisados de plantão. Este vídeo contém spoilers gigantescos, então se você passou os últimos 30 anos morando embaixo de uma rocha espacial e ainda não sabe o que acontece com aquele navio gigantesco ou com o destino do nosso querido Jack Dawson, assista por sua conta e risco. Eu me lembro perfeitamente da primeira vez que essa loucura entrou na minha vida. Eu era apenas uma criança, e meu contato com o cinema ainda era meio tímido, mas de repente todo mundo só falava de uma coisa: um filme de 3 horas e 14 minutos que estava arrastando multidões para as salas escuras e fazendo as pessoas comprarem o mesmo ingresso 2, 3, 4 vezes seguidas. Para mim, a princípio, parecia uma loucura completa ficar tanto tempo sentado assistindo a um drama romântico. Mas quando a tela se iluminou e aquela trilha sonora etérea começou a ecoar, eu simplesmente fui transportado para dentro da tela. É exatamente essa magia inexplicável que eu quero resgatar com vocês hoje, dissecando desde as decisões malucas de produção até as teorias mais insanas sobre aquela famosa porta de madeira, que, sejamos sinceros, cabia sim o Jack, mas isso é assunto para mais tarde. Para começarmos a entender a grandiosidade de Titanic, precisamos voltar um pouco no tempo e focar a nossa atenção na mente obsessiva de James Cameron. Esse cara não é apenas um diretor de cinema comum, ele é um explorador obcecado, um homem que parece ter mais interesse pelas profundezas do oceano do que pela própria vida em terra firme. A verdade é que a inspiração para fazer Titanic não nasceu de um desejo de contar uma história de amor bonitinha para arrancar lágrimas de adolescentes, mas sim de uma fascinação quase doentia que ele sempre teve por naufrágios. Cameron queria, acima de tudo, uma desculpa financiada por um grande estúdio de Hollywood para descer até o fundo do Oceano Atlântico e ver com os próprios olhos os restos mortais do verdadeiro esse Titanic, que afundou tragicamente na sua viagem inaugural em 1912. Quando ele finalmente conseguiu convencer os executivos da Fox de que essa viagem de exploração era absolutamente necessária para a integridade artística do projeto, a aventura começou de verdade, em setembro de 1995. James Cameron não queria usar apenas computação gráfica ou reconstruções artificiais para as cenas do naufrágio moderno. Ele queria o negócio real. Ele se juntou a uma equipe de cientistas e exploradores russos, a bordo do navio de pesquisa acadêmica Mstislav Keldysh, que acabou servindo não apenas como base de operações para as filmagens submarinas reais do verdadeiro Titanic, mas também como o próprio cenário das cenas modernas do filme, onde o caçador de tesouros, Brock Lovett, busca desesperadamente pelo colar Coração do Oceano. Essa busca pela autenticidade quase custou a vida do diretor, em algumas das descidas de submarino, mas para um cara como Cameron, o perigo de morrer esmagado pela pressão do oceano é só mais uma terça-feira normal de trabalho. Toda essa obsessão por detalhes se transformou em uma das produções mais caóticas, caras e lendárias da história do cinema mundial. O orçamento inicial, que já era considerado uma loucura completa para a época, acabou saindo totalmente do controle e atingiu a marca histórica de 200 milhões de dólares, tornando Titanic o filme mais caro já produzido até aquele momento. Os estúdios estavam em pânico absoluto. Os jornais da época publicavam diariamente colunas prevendo que o filme seria o maior fracasso comercial de todos os tempos e que a carreira de James Cameron estava prestes a afundar junto com o navio. Para dar conta de recriar a grandiosidade da embarcação, a produção teve que construir praticamente um estúdio do zero em Baja Califórnia, no México,
onde criaram uma réplica quase em escala real do Titanic, dentro de um tanque gigante, com milhões de litros de água do mar. O clima nos bastidores era de pura exaustão física e mental, com os atores e a equipe técnica passando horas infindáveis gravando à noite, mergulhados em águas frias, sob a direção implacável de um James Cameron que muitas vezes perdia a paciência com qualquer um que não entregasse a perfeição absoluta. Havia boatos de que o set estava amaldiçoado, e a situação ficou ainda mais bizarra durante as filmagens das cenas modernas no Canadá, quando alguém da equipe, descontente com a comida ou com as condições de trabalho, resolveu sabotar o jantar servido para o elenco e equipe. Eles misturaram a droga alucinógena PCP, também conhecida como pó de anjo, em uma sopa de frutos do mar que foi consumida por dezenas de pessoas, incluindo o próprio diretor e o ator Bill Paxton. O resultado foi um caos generalizado, com mais de 80 pessoas terminando a noite no hospital, algumas alucinando, outras fazendo trenzinho de conga nos corredores e rindo histericamente. Uma história tão bizarra que parece mentira, mas que define perfeitamente o nível de loucura que cercou essa produção do início ao fim. Apesar de todas as dificuldades físicas e das brigas constantes no set de filmagem, a escolha do elenco principal provou ser o golpe de mestre que garantiu o sucesso eterno do filme. A química entre Leonardo DiCaprio, interpretando o artista pobretão e de espírito livre Jack Dawson, e Kate Winslet, no papel da jovem aristocrata sufocada Rosie DeWitt Bukater, é simplesmente palpável em cada frame da projeção. O engraçado é pensar que essa parceria quase não aconteceu da forma que conhecemos hoje. Leonardo DiCaprio, que já era um jovem ator muito respeitado por papéis dramáticos mais densos, achou o roteiro um pouco simples demais no início e quase recusou o papel por achar que Jack não tinha o nível de complexidade que ele procurava na carreira. Cameron teve que usar todo o seu poder de persuasão para convencer o jovem galã de que interpretar um cara puramente bom e apaixonante era, na verdade, um desafio de atuação muito maior do que interpretar alguém cheio de traumas e vícios. Já no caso de Kate Winslet, a determinação dela em conseguir o papel de Rosie foi algo quase inacreditável. Ela enviou cartas diárias para James Cameron, chegou a mandar uma rosa vermelha com um cartão escrito "Da sua Rosie", e insistiu tanto que acabou vencendo o diretor pelo cansaço e pelo talento óbvio que demonstrou nos testes de câmera. O elenco de apoio também foi escalado com uma precisão cirúrgica, trazendo nomes que entregaram atuações icônicas, que até hoje moram no imaginário popular. Billy Zane deu vida a um dos vilões mais detestáveis e deliciosamente arrogantes do cinema, o noivo aristocrata Caledon Cal Hockley, um homem que trata as pessoas como mercadorias, e cuja soberba serve como o contraste perfeito para a pureza de Jack. Frances Fisher interpretou Ruth, a mãe manipuladora de Rosie, que vê no casamento da filha a única salvação para a ruína financeira da família, enquanto a veterana Gloria Stewart trouxe uma dignidade emocionante ao interpretar a Rose idosa de 101 anos, servindo como a voz que nos guia através das memórias daquela noite trágica. Quando analisamos a narrativa de Titanic, percebemos que James Cameron utilizou uma estrutura clássica de melodrama que funciona como um relógio suíço, dividindo o filme perfeitamente entre o romance de conto de fadas e a sobrevivência desesperada em meio a uma das maiores tragédias do século XX. A oposição entre a primeira e a terceira classe do navio não é apenas um detalhe histórico, mas sim o motor emocional que impulsiona todo o conflito dos personagens. Rosie é apresentada a nós como uma prisioneira de luxo, cercada por pratarias caras, vestidos pesados e conversas vazias sobre casamento e status social, vivendo em um mundo onde as mulheres são tratadas como troféus decorativos. O seu desespero é tão profundo que a leva ao limite de tentar tirar a própria vida pulando da popa do navio, um ato de rebeldia silenciosa contra as correntes invisíveis que a prendem ao seu destino planejado pela família. É nesse momento de escuridão absoluta que surge Jack Dawson, um jovem que não possui nada além do carvão em sua mochila de desenhos, de um otimismo inabalável e de uma passagem de terceira classe ganha em um jogo de pôquer de última hora. Jack é a personificação da liberdade que Rosie tanto almeja, um homem que vive o presente sem se preocupar com o amanhã
e que enxerga a beleza nas coisas mais simples da vida cotidiana. Quando ele salva Rose daquela amurada escura, ele não está apenas salvando a sua vida física, mas sim abrindo os olhos dela para um universo inteiramente novo de possibilidades, onde os sentimentos reais importam mais do que as aparências. A partir desse encontro, o navio deixa de ser apenas um meio de transporte de luxo e passa a ser o palco de uma colisão inevitável entre dois mundos sociais completamente distintos e incompatíveis. Uma das cenas mais emblemáticas e artisticamente ousadas do filme é, sem dúvida, o momento em que Rose pede para Jack desenhá-la nua em seus aposentos de primeira classe, usando apenas o colar Coração do Oceano que Cal lhe dera como um símbolo de sua posse. Essa cena é de uma delicadeza e de um erotismo tão bem construídos que evitam qualquer tipo de vulgaridade, focando na intimidade silenciosa que se estabelece entre os dois personagens através do olhar artístico. É uma inversão completa de poder, onde Rose assume o controle total de seu próprio corpo e de sua sexualidade, escolhendo se entregar não ao homem rico que tenta comprá-la, mas ao artista pobre que a enxerga de verdade por trás das camadas de convenções sociais. O nível de tensão acumulado nessa sequência culmina de forma magnífica na fuga do casal pelos labirintos do navio, terminando com o famoso encontro amoroso dentro do carro Renault antigo guardado no porão. Um momento imortalizado pela imagem clássica da mão suada batendo contra o vidro embaçado do veículo. Enquanto os dois vivem a ilusão de um amor eterno e planejam fugir juntos assim que o navio atracar em Nova York, a realidade histórica começa a se fechar ao redor deles como uma armadilha implacável. No convés superior, sob a luz do luar em uma noite incrivelmente fria e com o mar calmo como um espelho de vidro, Jack e Rose são testemunhas do exato momento em que o gigante de metal colide com o bloco maciço de gelo flutuante que selaria o destino de todos a bordo. A partir daí, o ritmo do filme muda de forma drástica, desacelerando os momentos de romance e acelerando a urgência da sobrevivência física, à medida que a água gelada começa a invadir as entranhas do navio inafundável. Cameron constrói essa transição de maneira brilhante, mostrando as reações iniciais de descrença por parte dos passageiros ricos e dos próprios oficiais, que se recusam a acreditar que a maior maravilha da engenharia humana moderna poderia sumir no fundo do oceano em menos de 3 horas. A tensão dramática atinge o ápice quando Cal descobre o desenho que Jack fez de Rose e percebe que foi traído da forma mais humilhante possível dentro de seus próprios domínios. Usando o seu lacaio de confiança, Lovejoy, ele arma uma armadilha covarde para incriminar Jack pelo roubo do Coração do Oceano, fazendo com que o jovem seja algemado em uma tubulação de ferro nos confins do navio que já começa a ser inundado pela água congelante do Atlântico. Nesse ponto, o filme se transforma em uma corrida desesperada contra o tempo, onde Rose precisa tomar a decisão definitiva de abandonar a sua mãe e a segurança dos botes salva-vidas reservados para a elite, para descer até as profundezas do navio, em busca de resgatar o homem que ama. A imagem de Rose empunhando um machado de emergência no corredor escuro e alagado para quebrar as algemas de Jack é um testemunho poderoso de sua transformação de uma jovem passiva em uma verdadeira heroína de ação. A segunda metade de Titanic é um espetáculo visual de destruição e desespero, que ainda hoje impressiona pelo realismo e pelo impacto emocional de suas imagens monumentais. James Cameron não poupou esforços para recriar a física exata do naufrágio, mostrando a popa do navio se elevando lentamente em direção ao céu estrelado, enquanto o peso da água na seção dianteira arrasta toda a estrutura para baixo. A trilha sonora, composta pelo genial James Horner, eleva cada uma dessas cenas a um patamar quase religioso, utilizando vocais melódicos e arranjos orquestrais dramáticos para traduzir a dor e o pavor das centenas de almas presas naquela armadilha de metal que racha ao meio sob a força das pressões exercidas pela gravidade. Personagens históricos como o capitão Edward John Smith, o designer do navio Thomas Andrews e o bilionário Benjamin Guggenheim recebem momentos de despedida extremamente tocantes, aceitando seus destinos trágicos com uma dignidade melancólica,
que nos lembra do peso real daquela tragédia humana de 1912. E então, chegamos àquele que é, talvez, o momento mais debatido, parodiado e analisado de toda a história do cinema pop. O trágico adeus de Jack no meio do oceano congelante, e a famigerada porta de madeira que serviu de balsa improvisada para Rose. Eu sei que todos vocês têm uma opinião formada sobre isso, e eu preciso colocar a minha aqui no Spoiler Zone, de uma vez por todas. Sim, fisicamente falando, havia espaço suficiente para os dois subirem naquela tábua de madeira compensada. Mas a questão nunca foi o espaço físico, e sim a flutuabilidade do objeto sob o peso de dois corpos adultos naquelas condições extremas. James Cameron até hoje precisa responder a essa pergunta em entrevistas, e chegou a encomendar um teste científico real para provar que, se Jack subisse na tábua, ela teria afundado o suficiente para deixar os dois parcialmente submersos na água, a menos de 2 graus negativos, o que causaria a morte de ambos por hipotermia em poucos minutos. Mas além da ciência, há a narrativa artística. Jack precisava morrer para que o sacrifício de seu amor transformasse a vida de Rose para sempre, dando a ela a força necessária para cumprir a promessa de sobreviver, adotar o sobrenome Dawson e viver uma existência cheia de aventuras e conquistas, em homenagem ao homem que a libertou de sua gaiola de ouro. O sucesso esmagador de Titanic nas bilheterias de todo o mundo é algo que dificilmente veremos se repetir na mesma escala no cinema contemporâneo, marcando o fim de uma era em que produções originais e autorais podiam mobilizar o planeta inteiro, sem depender de franquias de super-heróis ou marcas pré-existentes. O filme que todos previam que seria um desastre financeiro sem precedentes acabou se tornando o primeiro longa-metragem na história a ultrapassar a barreira mítica de $1 bilhão de faturamento, mantendo-se no topo do ranking das maiores bilheterias de todos os tempos, por mais de uma década, até ser superado por outro filme do próprio James Cameron, o revolucionário Avatar, em 2009. Ao conquistar 14 indicações ao Oscar e faturar 11 estatuetas douradas, incluindo as de melhor filme e melhor diretor, Titanic consolidou seu nome no panteão dos maiores clássicos da sétima arte, um testemunho eterno do poder que uma boa história de amor, quando contada com paixão e com uma escala visual sem precedentes, tem de tocar os corações de pessoas de todas as idades, origens e culturas ao redor do mundo. Se você gostou desse nosso mergulho profundo nas águas frias desse clássico eterno, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo se você também acha que o Jack cabia na porta, ou se concorda com a ciência implacável do James Cameron. Valeu demais pela companhia de vocês hoje no Spoiler Zone, e até o nosso próximo encontro de cinema! Olha, se você achou que o primeiro bloco de conversa foi intenso, se prepara porque agora a gente vai descer ainda mais fundo nos detalhes, que fazem de Titanic essa loucura visual e narrativa que mexe com a nossa cabeça até hoje. Vocês já pararam para pensar no nível de loucura que é reconstruir o navio mais famoso do mundo praticamente do zero? Pois é, o James Cameron não é o tipo de diretor que aceita um não como resposta, ou que se contenta em fazer as coisas pela metade, usando apenas uma tela verde no fundo do estúdio. Quando ele colocou na cabeça que o filme precisava parecer real, ele quis dizer real de verdade, custasse o que custasse para os bolsos dos produtores da Fox e da Paramount. E olha que custou caro, viu? A ponto de os executivos de Hollywood arrancarem os cabelos todas as semanas quando viam as planilhas de custos subindo mais rápido do que a água nas turbinas do navio. Para a gente entender o tamanho da encrenca física que foi essa gravação, a gente precisa falar sobre a famosa Barra Califórnia, no México. Eles literalmente tiveram que comprar um terreno gigantesco de frente para o mar e construir um estúdio totalmente novo, do absoluto nada, só para abrigar os tanques de água que seriam usados para afundar a réplica do navio. E não era qualquer réplica de brinquedo, não. Estamos falando de uma reconstrução que tinha quase 90% do tamanho real do Titanic original. Imagina você chegar para trabalhar de manhã e dar de cara com um monstro de metal e madeira daquele tamanho, erguendo-se contra o horizonte do Oceano Pacífico. Era uma visão tão impressionante que os próprios atores diziam que às vezes esqueciam que estavam em um set de filmagem
e se sentiam genuinamente transportados para o ano de 1912. Essa obsessão do Cameron por detalhes históricos beirava a insanidade mental, e eu digo isso com o maior respeito do mundo pelo trabalho dele. Ele não queria apenas que o lado de fora do navio fosse idêntico. Ele exigiu que os carpetes das cabines de primeira classe fossem encomendados da exata mesma empresa britânica que fabricou os carpetes originais para a White Star Line em 1912. Dá para acreditar nisso? O cara gastou uma fortuna do orçamento em tapetes que as pessoas mal iriam notar na tela, só para que a sensação de autenticidade fosse absoluta para os atores. Os pratos, os talheres de prata, as luminárias de cristal, tudo trazia o logotipo gravado da companhia marítima original. O Kate Winslet e o Leonardo DiCaprio contavam em entrevistas que essa atenção maníaca aos detalhes ajudava demais na atuação, porque eles não precisavam fingir que estavam no luxo. Eles estavam cercados pelo luxo real da Belle Époque. Mas claro que toda essa busca pela perfeição extrema gerou um ambiente de trabalho que muitos no set descreviam como uma verdadeira zona de guerra. As filmagens eram quase todas noturnas, já que a maior parte do naufrágio acontece no meio da madrugada escura do Atlântico. Então imagina a rotina da equipe. Eles passavam o dia inteiro dormindo em trailers abafados no México e passavam a noite inteira, das 6 da tarde até as 6 da manhã do dia seguinte, ensopados de água fria, correndo de um lado para o outro sob gritos de megafone e luzes de refletores gigantescos que tentavam imitar a luz do luar. O cansaço físico era tão devastador que muitas pessoas da equipe técnica simplesmente pediam demissão no meio do caminho, porque não aguentavam mais o ritmo de trabalho imposto pelo diretor. E o James Cameron, meus amigos, não é conhecido por ser a pessoa mais calma e paciente do mundo quando está atrás das câmeras. Ele é um general de exército disfarçado de cineasta. Havia uma piada interna no set de que ele tinha um temperamento tão volátil que os membros da equipe precisavam checar o humor dele logo cedo para saber se podiam falar com ele, ou se era melhor manter uma distância segura de pelo menos 50 metros. Ele exigia que todo mundo trabalhasse no limite absoluto de suas capacidades. Se um extra de fundo não estivesse correndo com a expressão exata de pavor que ele queria, o Cameron parava a gravação inteira, descia da sua grua de câmera e ia pessoalmente gritar com a pessoa, para explicar o que era estar prestes a morrer afogado em água congelante. Era uma pressão psicológica absurda, que acabou moldando o clima de urgência real que a gente vê projetado na tela. A própria Kate Winslet sofreu bastante nas mãos dele durante esse período. Ela se recusou a usar uma roupa de mergulho por baixo do seu vestido de época, nas cenas em que precisava nadar nos corredores inundados, porque achava que a roupa de borracha limitaria seus movimentos e faria com que sua atuação parecesse artificial. O resultado dessa dedicação extrema? Ela acabou pegando uma pneumonia severa, que quase a tirou das filmagens por semanas, além de ter sofrido vários hematomas feios nos braços e nas pernas, de tanto bater contra as paredes de madeira cenográficas, enquanto as ondas artificiais eram lançadas contra ela. Ela chegou a dizer anos mais tarde que, embora respeitasse profundamente o gênio criativo de Cameron, ela teria que pensar muito bem e receber uma proposta financeira absurdamente gigantesca antes de aceitar trabalhar com ele novamente em um set molhado. E por falar em água, as pessoas sempre me perguntam se aquela água toda das cenas do naufrágio era realmente fria de congelar como parecia na TV. Bom, a verdade é que eles não podiam usar água do mar totalmente gelada o tempo todo, porque os atores sofreriam de hipotermia real em poucos minutos de gravação. A água do tanque gigante de Baja era ligeiramente aquecida, para manter uma temperatura suportável de cerca de 20 graus Celsius, o que ainda é meio frio se você passar 12 horas seguidas mergulhado nela, mas longe de ser os 2 graus negativos do Atlântico Norte real. Para dar aquele efeito de congelamento nos rostos dos personagens, com os lábios roxos e a respiração saindo como fumaça, a equipe de maquiagem aplicava um pó mineral especial na pele dos atores, que cristalizava com a umidade, além de usarem efeitos digitais bem sutis na pós-produção para adicionar o vapor saindo da boca de Jack e Rose enquanto eles conversavam na amurada. É essa mistura de efeitos práticos gigantescos com as primeiras grandes inovações da computação gráfica moderna
que torna Titanic um filme visualmente atemporal. Se você assistir ao filme hoje, quase 30 anos depois do seu lançamento, os efeitos visuais ainda parecem incrivelmente realistas e orgânicos, algo que muitos blockbusters atuais, cheios de CGI genérico, não conseguem replicar. Isso acontece porque o Cameron usou a tecnologia digital apenas como um complemento para preencher o que era fisicamente impossível de construir, como a imensidão do oceano ao redor do navio ou as multidões de passageiros correndo pelo convés. Os dublês virtuais criados pela Digital Domain para as cenas em que as pessoas caem da popa e batem nas hélices gigantescas foram uma inovação revolucionária para a época, abrindo caminhos para tudo o que a gente vê hoje no cinema de ação contemporâneo. Toda essa dedicação aos efeitos visuais e à reconstrução histórica não faria o menor sentido se o coração do filme não estivesse focado na jornada emocional de Rose e Jack. No fundo, Titanic é uma releitura genial e modernizada de Romeu e Julieta em alto mar, onde as barreiras familiares são substituídas pelas barreiras rígidas das classes sociais de uma era eduardiana, que estava prestes a colapsar junto com aquele navio. Quando a gente analisa a dinâmica familiar da Rose, percebemos o quanto a mãe dela, Ruth, é uma figura trágica por si só. Ela não é má apenas por esporte. Ela é uma mulher viúva que compreende perfeitamente as regras cruéis do jogo social de sua época. Sem o dinheiro de um marido, ela sabe que ela e a filha serão jogadas na sarjeta e perderão todo o respeito da elite. Por isso ela pressiona Rose a aceitar o casamento com o Cal, como uma questão de pura sobrevivência econômica, mesmo sabendo que isso custará a felicidade e a alma de sua própria filha. Essa pressão sufocante faz com que o Cal Hockley pareça ainda mais ameaçador na pele do Billy Zane. Ele é o perfeito cavalheiro por fora, refinado, com ternos impecavelmente cortados e modos polidos, mas por dentro ele é um poço de egoísmo e arrogância corporativa. Para ele, Rose é como uma obra de arte rara, ou uma ação na bolsa de valores que ele adquiriu e que agora pertence exclusivamente ao seu portfólio de propriedades. Quando ele percebe que a sua noiva está se afastando dele para passar tempo com um artista de rua da terceira classe, o seu ego é ferido de uma forma que ele simplesmente não consegue processar. A sua reação não é de um homem apaixonado que está com ciúmes, mas sim de um proprietário que vê um de seus bens mais valiosos ser cobiçado por outra pessoa, o que torna sua perseguição a Jack e Rose algo puramente possessivo e violento. Do outro lado desse espectro social, nós temos o Jack Dawson, e o quanto esse personagem é cativante se deve inteiramente ao carisma moleque que o Leonardo DiCaprio trouxe para o papel. Jack é o arquétipo do herói romântico clássico, livre de qualquer amarra material ou ambição de poder. Ele viaja pelo mundo com o que cabe nos seus bolsos, desenhando pessoas nas ruas de Paris e vivendo um dia de cada vez, sem se preocupar com onde vai dormir na noite seguinte. Para Rose, que passou a vida inteira sendo programada para planejar cada minuto do seu futuro, de acordo com as expectativas dos outros, esse estilo de vida sem rumo do Jack parece quase uma loucura poética. O choque cultural entre os dois mundos é o que gera os momentos mais divertidos e autênticos da primeira metade do filme, como a famosa cena em que Jack ensina Rose a cuspir como um homem no convés, quebrando todas as regras de etiqueta que ela passou a vida inteira sendo forçada a aprender. Outro ponto que eu amo de paixão nesse filme é o contraste visual que o diretor cria entre os salões de primeira classe e as festas barulhentas da terceira classe. Enquanto o jantar com a elite é uma sequência silenciosa, cheia de conversas hipócritas sobre política, charutos caros e regras rígidas de etiqueta, onde cada talher tem uma função específica, a festa para onde Jack leva Rose nos porões do navio é pura vida, energia e movimento. Ali, as pessoas bebem cerveja barata direto da garrafa, dançam descalças em cima de mesas de madeira e tocam músicas folclóricas irlandesas que fazem o sangue correr mais rápido nas veias. É nessa sequência fantástica que a Rose se liberta de verdade pela primeira vez, rodopiando no meio da multidão e mostrando que, por trás daquela fachada de boneca de porcelana da aristocracia, bate o coração de uma mulher vibrante, que só quer sentir que está viva de verdade. Essa transição da Rose de uma jovem submissa
para uma mulher dona do seu próprio destino, é o verdadeiro fio condutor que amarra todas as 3 horas e 14 minutos de projeção. O navio se torna uma metáfora perfeita para a própria estrutura da sociedade da época. As elites no topo, aproveitando a brisa do oceano e o luxo absoluto, enquanto as classes trabalhadoras que fazem a máquina funcionar de verdade ficam trancadas nos porões escuros, alimentando as caldeiras de carvão que impulsionam o gigante de metal em direção ao seu destino inevitável. Quando o iceberg rasga o casco do Titanic, essa ilusão de separação de classes começa a desmoronar de forma desesperadora, provando que a morte e a natureza não se importam com o tamanho da sua conta bancária ou com o sobrenome que você carrega na sua passagem de primeira classe. Se você quer ver como essa colisão social se transforma em um dos maiores espetáculos de sobrevivência do cinema, continua aqui comigo porque o nosso papo sobre Titanic está longe de acabar. E agora, meus amigos, nós entramos no terceiro capítulo dessa nossa jornada épica pelos bastidores de Titanic. Se no bloco passado a gente falou sobre a construção monstruosa do set e as loucuras do James Cameron no México, hoje a gente precisa parar e analisar um elemento que é, sem sombra de dúvida, metade da alma desse filme: a música. Vocês conseguem imaginar Titanic sem aquela flauta celta icônica ou sem a voz de Celine Dion ecoando nos créditos finais? É simplesmente impossível. A trilha sonora composta por James Horner não é apenas um acompanhamento para as imagens. Ela é o próprio oxigênio emocional da história. Ela dita quando você deve se apaixonar, quando deve prender a respiração de pavor e, claro, quando é a hora exata de desabar no choro. O mais curioso é que a parceria entre James Cameron e James Horner quase não aconteceu por causa de traumas do passado. Os dois já tinham trabalhado juntos em Aliens, O Resgate em 1986, e aquela tinha sido uma experiência absurdamente estressante para ambos. Cameron, com seu estilo de cobrança militar, e Horner, com seu processo criativo artístico e sensível, bateram de frente de um jeito que os dois juraram nunca mais colaborar em um set de filmagem. Mas quando o diretor finalizou a montagem bruta de Titanic, ele percebeu que precisava de um gênio que entendesse de melodia clássica e de sentimentos profundos para dar vida ao navio. Ele engoliu o orgulho, ligou para Horner, e o compositor aceitou o desafio. O resultado foi uma das maiores obras-primas da história da música de cinema, que acabou vendendo mais de 30 milhões de cópias no mundo todo. James Horner teve uma sacada genial ao decidir que a trilha não deveria ser puramente orquestral ou pesada demais. Ele queria algo que soasse atemporal, flutuante e quase fantasmagórico. Foi por isso que ele trouxe os vocais etéreos da cantora norueguesa Sissel Kyrkjebø. Sabe aquela voz sem palavras, melancólica, que aparece sempre que a Rose idosa começa a lembrar do passado, ou quando a câmera passa pelas ruínas submersas do navio no presente? Aquilo é a Sissel. Essa escolha deu ao filme um tom de elegia, como se a música fosse o lamento das almas que ficaram presas no fundo do oceano. É um som que arrepia a espinha logo nos primeiros segundos e prepara o espectador para a jornada de nostalgia e perda que está por vir. Mas o grande segredo dos bastidores da música de Titanic é a história por trás de My Heart Will Go On. Vocês sabiam que o James Cameron odiava a ideia de ter uma música pop com vocais no final do filme? Ele achava que isso transformaria seu épico histórico em um produto comercial brega de Hollywood, e insistia que o filme deveria terminar apenas com a trilha instrumental do Horner. O compositor, sabendo que tinha um sucesso comercial gigantesco nas mãos, resolveu agir por baixo dos panos. Ele compôs a melodia em segredo, chamou o letrista Will Jennings e se encontrou secretamente com a cantora canadense Celine Dion em um quarto de hotel para apresentar a proposta. A própria Celine Dion, a princípio, não queria gravar a música. Ela achou a melodia difícil e estava cansada de cantar baladas românticas para cinema. Mas seu marido e empresário, René Angélil, a convenceu a gravar pelo menos uma fita demo para ver como ficava. Horner preparou o arranjo, e Celine gravou a canção em apenas um take. Sim, você não leu errado. Aquela interpretação vocal absurda, cheia de poder e emoção que você ouve no filme, é praticamente a gravação da primeira demo que ela fez no estúdio.
Horner então esperou o momento perfeito, quando James Cameron estava de bom humor após uma exibição de teste bem-sucedida, para tocar a fita para o diretor. Cameron ouviu a música em silêncio e, embora tenha relutado um pouco, percebeu que a canção dava o fechamento emocional perfeito que o público precisava para processar a tragédia antes de sair do cinema. Essa inteligência emocional de Horner também se reflete na forma como ele construiu o tema de amor de Jack e Rose. A música flui de maneira leve e esperançosa durante os encontros escondidos do casal, ganhando força e imponência até atingir o clímax na icônica cena da amurada da proa do navio. Essa sequência, onde Jack segura Rose pelos braços e ela diz a famosa frase "Estou voando, Jack", é visualmente belíssima, mas é a música que a transforma em um momento de pura catarse cinematográfica. A transição da luz do pôr do sol para a escuridão do oceano, acompanhada pelo crescendo da orquestra, faz com que a gente sinta a imensidão daquele amor jovem, que parecia capaz de desafiar o próprio destino. O contraste que a música cria no filme é um elemento que eu sempre gosto de destacar nos meus reviews aqui no Spoiler Zone. Enquanto a trilha de Horner nos leva para as alturas da emoção, o design de som do filme nos joga de volta para a realidade crua do metal rangendo e da água batendo. A equipe de efeitos sonoros fez um trabalho de pesquisa assustador para recriar o barulho real de um navio daquele tamanho sofrendo pressões extremas. Quando o Titanic bate no iceberg, o som não é uma explosão barulhenta de filme de ação moderno, mas sim um ruído surdo, um rasgo metálico que vibra de forma assustadora pelas chapas de aço. É um som frio e distante, que transmite perfeitamente a sensação de que algo gigante e indestrutível acabou de ser ferido de morte de forma silenciosa. Conforme a noite avança e o pânico se instala, a música diegética, que é aquela que os próprios personagens conseguem ouvir dentro da cena, passa a desempenhar um papel dramático brutal. Eu estou falando, obviamente, dos músicos da banda de cordas do navio, liderados pelo violinista Wallace Hartley. Essa é uma das partes históricas mais fiéis que o Cameron fez questão de manter. No meio do caos absoluto, com pessoas correndo, gritando e lutando por um espaço nos poucos botes salva-vidas, esses músicos continuaram tocando seus instrumentos no convés de primeira classe. Eles faziam isso na tentativa desesperada de manter as pessoas calmas e evitar que a histeria em massa acelerasse a tragédia. A cena em que eles finalmente percebem que o navio está nos seus momentos finais e decidem se despedir é de quebrar o coração de qualquer um. Quando o violinista começa a tocar os primeiros acordes do hino religioso Nearer, my God, to Thee, mais perto quero estar, meu Deus, e os outros músicos, que já estavam se afastando para tentar se salvar, param, se olham e voltam para tocar juntos pela última vez, é impossível segurar as lágrimas. Cameron monta essa sequência, mostrando flashes de vários personagens aceitando silenciosamente seus destinos. O idoso casal de milionários, Isidore e Ida Strauss, deitados abraçados na cama enquanto a água invade o quarto. A mãe irlandesa contando uma última história para ninar seus filhos na terceira classe. E o arquiteto Thomas Andrews, olhando para o relógio na lareira, sentindo o peso da culpa pelo navio que ele mesmo desenhou. É o cinema em seu estado mais puro e emocionante, onde a música se torna a última prece daquelas almas. Todo esse cuidado com a trilha sonora e os efeitos de som rendeu ao filme os Oscars de melhor trilha sonora original e melhor canção original na cerimônia de 1998, além de ter varrido as categorias técnicas de som. Isso só mostra como James Cameron sabe escolher as mentes brilhantes certas para trabalhar ao seu lado, mesmo que o processo de criação envolva brigas homéricas, prazos estourados e orçamentos fora da realidade de Hollywood. A música de Titanic se tornou uma parte tão viva da cultura pop que basta ouvir os primeiros acordes daquela flauta irlandesa para que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, seja imediatamente transportada de volta àquela noite fria de abril de 1912, no meio do Atlântico Norte. E se você quer continuar descobrindo as fofocas de bastidores mais insanas e as curiosidades que ninguém te conta sobre esse filme, fica ligado que a nossa jornada está apenas começando. Se segura na cadeira, galera,
porque agora a gente entra no quarto capítulo desse nosso super dossiê aqui no Spoiler Zone. E se você acha que a grandiosidade de Titanic se resume apenas a navios gigantescos construídos no México e trilhas sonoras que fazem chorar até pedra, hoje nós vamos abrir a caixa preta dos bastidores e falar sobre o verdadeiro inferno físico e psicológico que foi o período de filmagens para os atores e para a equipe técnica. Papel e caneta na mão, porque o que aconteceu por trás daquelas câmeras daria um filme de suspense por si só. Para começar, a gente precisa entender o nível de isolamento em que essa galera vivia. Eles passaram quase um ano trancados nos estúdios construídos em Baja Califórnia, no México. Era uma rotina que quebrava qualquer relógio biológico. Imagine só, para filmar o naufrágio à noite, a equipe inteira começava a trabalhar quando o sol estava se pondo e só ia embora quando o dia estava clareando. Essa troca constante do dia pela noite fez com que muitos atores começassem a sofrer de distúrbios de sono terríveis e um cansaço mental que deixava todo mundo à flor da pele. Não era raro ver membros do elenco tendo crises de choro ou discussões acaloradas pelos cantos do set, simplesmente porque o corpo não aguentava mais aquela rotina massacrante. E no centro de toda essa tempestade estava ele, James Cameron, operando como um verdadeiro ditador militar. Cameron sempre foi conhecido em Hollywood por ser um visionário obsessivo, mas em Titanic, ele elevou essa fama ao nível máximo. O cara não aceitava um atraso de 5 minutos sequer. Se um cabo de iluminação estivesse posicionado 10 centímetros fora do planejado, ele parava tudo e dava broncas homéricas que ecoavam por todo o estúdio mexicano. Havia um medo real e generalizado de cruzar o caminho do diretor, nos dias em que as coisas não estavam correndo perfeitamente bem. Alguns assistentes de direção chegaram a criar códigos internos pelo rádio, para avisar os outros quando o vulcão Cameron estava prestes a entrar em erupção. Essa pressão absurda acabou gerando uma resistência silenciosa por parte dos atores principais. Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, que na época eram jovens na casa dos 20 anos, acabaram desenvolvendo uma cumplicidade gigantesca, justamente para conseguir sobreviver àquele ambiente hostil. Eles se tornaram melhores amigos no set, servindo de apoio emocional um para o outro nos dias mais difíceis. Kate contava que nas pausas das gravações exaustivas na água, eles ficavam abraçados tentando se aquecer e conversando sobre as coisas mais idiotas possíveis, só para manter a sanidade mental e não deixar o estresse tomar conta de vez. Essa amizade profunda entre os dois foi o que salvou o filme de parecer artificial. Como eles confiavam plenamente um no outro, as cenas de intimidade e os diálogos mais intensos fluíam com uma naturalidade que nenhuma direção rígida conseguiria forçar. Um exemplo clássico disso é a famosa cena do desenho. No roteiro original, Jack deveria dizer apenas: "Deite ali no sofá." Mas na hora de gravar, Leonardo DiCaprio se atrapalhou com o nervosismo da cena e acabou dizendo: "Deite ali na cama, quero dizer, no sofá." James Cameron achou aquele erro de gravação tão genuíno, mostrando o nervosismo real de um garoto jovem diante de uma mulher bonita, que decidiu manter o erro na versão final do filme. É esse tipo de detalhe espontâneo que faz a gente se conectar de verdade com os personagens. Mas nem tudo era resolvido com risadas e cumplicidade. O desgaste físico do elenco principal foi absurdo, especialmente nas cenas finais do naufrágio. A água dos tanques, como eu comentei antes, não era congelante como o oceano real, mas passar 10 a 12 horas por dia flutuando em uma água morna, que depois esfriava com o vento da noite mexicana, detonava a saúde de qualquer um. Kate Winslet quase se afogou de verdade durante a gravação da cena em que ela e Jack estão correndo pelos corredores inundados, e uma onda gigante os joga contra um portão de ferro fechado. O casaco pesado que ela usava acabou se prendendo na grade metálica embaixo d'água, impedindo que ela subisse para respirar por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Ela precisou ser puxada às pressas por um mergulhador de resgate, tossindo água e em estado de choque absoluto. Mesmo após esse susto terrível que quase custou sua vida, James Cameron mal deu tempo para ela se recuperar antes de gritar "Ação!" novamente. Para o diretor,
A máquina de 200 milhões de dólares não podia parar de rodar por conta de um susto. Foi esse tipo de postura implacável que fez com que Kate Winslet acumulasse uma série de pequenos traumas físicos durante a produção. Ela terminou as filmagens com vários hematomas pelo corpo, uma fratura por estresse no cotovelo e uma gripe constante que acabou evoluindo para aquela pneumonia severa. Ela mesma declarou na época que o esforço físico exigido para dar vida a Rose foi maior do que qualquer coisa que ela jamais havia imaginado enfrentar em uma carreira de atriz de cinema. E as fofocas bizarras de bastidores não param por aí. Lembra que eu mencionei aquela famosa sopa de frutos do mar, batizada com a droga alucinógena PCP, durante as gravações no Canadá? Esse mistério até hoje tira o sono de muita gente que trabalhou no filme. Para vocês terem uma ideia do nível de loucura daquela noite, o set parecia uma pintura surrealista. O ator Bill Paxton, que interpretava o caçador de tesouros Brock Lovett, contou que sentiu uma onda de energia bizarra subir pelo corpo e, de repente, viu dezenas de operários e técnicos da equipe chorando compulsivamente, enquanto outros começavam a rir e a dançar pelo estacionamento do porto. O próprio James Cameron percebeu que havia algo errado quando olhou no espelho do banheiro e viu suas pupilas completamente dilatadas. Ele tentou induzir o vômito e acabou sendo levado para o hospital, junto com o resto do elenco principal de apoio. Até hoje, o autor da sabotagem nunca foi identificado pelas autoridades canadenses. Toda essa atmosfera caótica fez com que a imprensa de Hollywood começasse a criar um clima de "já ganhou" para o fracasso do filme. Durante quase todo o ano de 1997, as principais revistas e jornais de cinema publicavam colunas semanais apostando que Titanic seria a maior piada da história de Hollywood, apelidando a produção de "O Navio dos Tolos" e prevendo que a falência da Fox era apenas uma questão de tempo. Os atrasos na pós-produção, que forçaram o adiamento da estreia de julho de 1997 para dezembro do mesmo ano, só serviram para alimentar esses boatos de que o filme era um desastre impossível de ser salvo na sala de edição. O que esses críticos e jornalistas não sabiam era que James Cameron estava usando esse tempo extra para polir cada frame do filme com uma precisão cirúrgica. Ele pessoalmente revisou cada efeito visual, cada corte de som e cada detalhe da montagem, para garantir que o ritmo do filme não fizesse o público sentir as mais de 3 horas de duração. Cameron sabia que o seu pescoço estava na guilhotina dos estúdios, e que se o filme fracassasse, sua carreira estaria praticamente acabada. Ele chegou a abrir mão de seu salário de diretor e de sua porcentagem de lucros, para acalmar os executivos em pânico, apostando tudo o que tinha na sua própria visão artística. E como todos nós sabemos muito bem, essa aposta gigantesca não apenas se pagou, mas transformou o filme em um fenômeno cultural definitivo, que moldou a transição para o novo milênio. Mas se você quer entender como foi o impacto real dessa estreia nos cinemas e como as pessoas reagiram ao redor do mundo ao verem o Titanic afundar na tela grande, não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai analisar a recepção desse monstro cinematográfico e todas as teorias malucas que surgiram a partir dele. E aí, galera do Spoiler Zone, preparados para entrar no 5º capítulo desse nosso mergulho profundo pelos mistérios de Titanic? Pois é, chegamos exatamente na metade da nossa jornada, e hoje o papo vai ser sobre aquele momento mágico em que o filme finalmente saiu da sala de edição escura do James Cameron e foi jogado para o mundo. Vamos falar sobre a estreia histórica de dezembro de 1997, a recepção absurda do público e da crítica, e como esse projeto, que todo mundo dizia que ia ser o maior fiasco de Hollywood, calou a boca de meio mundo e se transformou em uma febre cultural que varreu o planeta de um jeito que a gente nunca mais viu acontecer na mesma proporção. Para vocês terem uma ideia do nível de tensão que cercava a estreia, os executivos da Fox e da Paramount estavam praticamente tendo ataques cardíacos coletivos nas semanas que antecederam o dia 19 de dezembro de 1997. O filme já tinha estourado o orçamento original de um jeito escandaloso. As filmagens tinham sido um caos molhado, e a imprensa especializada passava o dia inteiro publicando manchetes maldosas, dizendo que o navio cenográfico do Cameron
e a afundar as finanças dos dois estúdios de uma vez por todas. Ninguém acreditava que um drama romântico de época, focado em um naufrágio que todo mundo já sabia o final desde o primeiro minuto, pudesse atrair as grandes massas para as salas de cinema, muito menos pagar o custo astronômico de 200 milhões de dólares de produção. Mas aí, a mágica do cinema aconteceu. No exato instante em que as luzes das salas se apagaram e o público foi apresentado àquela mistura perfeita de efeitos visuais revolucionários, com uma história de amor arrebatadora, toda a negatividade da imprensa evaporou como fumaça. As pessoas não saíam apenas impressionadas com o tamanho do navio ou com a destruição monumental da segunda metade do filme. Elas saíam chorando, soluçando e, o mais bizarro de tudo, correndo direto para a bilheteria para comprar outro ingresso para a sessão seguinte ou para o dia seguinte. Foi aí que os donos de cinema perceberam que estavam diante de um fenômeno totalmente fora da curva. Normalmente, na indústria de Hollywood, os grandes blockbusters fazem uma montanha de dinheiro no primeiro fim de semana de estreia e depois vão caindo de rendimento de forma drástica nas semanas seguintes, conforme o interesse do público vai diminuindo. Mas com Titanic, aconteceu o oposto absoluto de todas as regras do mercado financeiro cinematográfico. O filme estreou com números considerados bons, mas não extraordinários para a época. Só que, em vez de cair na segunda semana, a bilheteria subiu. E subiu na terceira, e na quarta, e na quinta. O filme se manteve em primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos por impressionantes 15 semanas consecutivas, algo que parecia uma loucura completa para os analistas de mercado. Essa longevidade absurda nas salas de cinema aconteceu por causa do poder gigantesco do boca a boca e de um público muito específico que simplesmente adotou o filme como um estilo de vida, os adolescentes e jovens da época. Havia relatos de grupos de amigos que iam assistir ao filme 10, 15, 20 vezes nos cinemas. Eles decoravam cada linha de diálogo do Jack e da Rose, sabiam exatamente em qual minuto a primeira lágrima ia cair, e ficavam nas salas de exibição até o último segundo dos créditos finais, só para ouvir a Celine Dion cantar mais uma vez. O Leonardo DiCaprio virou o maior fenômeno de histeria jovem do final dos anos 90, com sua foto estampando todas as capas de cadernos escolares, camisetas e pôsteres de quartos ao redor do globo. Os críticos de cinema, que estavam afiando as facas para destruir o filme, também tiveram que dar o braço a torcer ante a grandiosidade da obra de Cameron. A produção foi elogiada não apenas pelo espetáculo visual impecável e pela recriação histórica precisa do naufrágio, mas principalmente pelas performances brilhantes do elenco principal. A química entre Kate e Leo foi apontada como um motor que impulsionava a narrativa de 3 horas e 14 minutos, sem deixar que o espectador sentisse o tempo passar. Os críticos destacavam que, ao contrário de outros blockbusters vazios de conteúdo, Titanic tinha um coração pulsante e uma alma trágica, que justificavam cada centavo gasto naquela produção monumental. Toda essa aclamação popular e crítica pavimentou o caminho para uma das noites mais memoráveis da história do Oscar, a 70ª cerimônia de entrega dos prêmios da Academia, em março de 1998. Titanic entrou na noite como o grande favorito absoluto, tendo conquistado a marca histórica de 14 indicações, igualando o recorde que pertencia exclusivamente ao clássico A Malvada, de 1950. A expectativa do público era tão gigantesca que aquela transmissão do Oscar acabou registrando a maior audiência da história da televisão para a premiação, com mais de 57 milhões de pessoas sintonizadas apenas nos Estados Unidos, para ver o navio de James Cameron varrer a concorrência. E a varredura foi de proporções bíblicas, meus amigos. O filme faturou nada menos do que 11 estatuetas douradas, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor trilha sonora, melhor canção original e praticamente todas as categorias técnicas de som, fotografia e efeitos visuais. Com essa vitória esmagadora, Titanic igualou o recorde lendário do épico Ben-Hur, de 1959, como o filme com o maior número de Oscars conquistados em uma única noite. O momento mais icônico da premiação foi sem dúvida quando James Cameron subiu ao palco para receber o prêmio de melhor diretor,
e, tomado pela adrenalina do sucesso absoluto, levantou sua estatueta e gritou para o microfone a famosa frase do Jack: "Eu sou o rei do mundo!" Foi um momento de pura arrogância hollywoodiana, que definiu perfeitamente a personalidade do diretor, que tinha acabado de desafiar toda a indústria e saído vitorioso. Mas por trás de todo esse glamour e das estatuetas brilhantes, o sucesso de Titanic também trouxe à tona debates fascinantes sobre a própria natureza do cinema comercial. Muitas pessoas começaram a se perguntar: por que essa história específica mexeu tanto com o inconsciente coletivo da humanidade? A resposta, na minha humilde opinião aqui do Spoiler Zone, está na forma como o filme lida com a universalidade do amor e da perda, frente à inevitabilidade da morte. O navio não é apenas um pedaço de metal que afundou no mar. Ele é a própria representação das ambições e da arrogância da humanidade moderna, que acreditava ter dominado as forças da natureza através da tecnologia, apenas para ser lembrada de sua própria fragilidade em uma noite fria de abril. E no meio dessa metáfora gigantesca sobre a queda do orgulho humano, nós temos a história íntima de duas pessoas comuns que se encontram no lugar errado, na hora errada, mas que conseguem viver uma eternidade de sentimentos em menos de 4 dias de convivência. É essa conexão emocional simples, direta e sem cinismo que faz com que Titanic continue relevante até hoje, mesmo em um mundo dominado por telas digitais e blockbusters rápidos, feitos para o consumo instantâneo nas redes sociais. Se você quer continuar entendendo os segredos dessa obra-prima, que resiste bravamente à passagem do tempo, não sai daí, porque a nossa análise detalhada está apenas na metade, e ainda tem muita história boa vindo por aí. E aí, minha gente do Spoiler Zone? Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso porto seguro de teorias, análises e fofocas cinematográficas. Estamos abrindo agora o 6º capítulo dessa nossa saga monumental sobre Titanic, e hoje eu quero puxar vocês pela mão, para a gente fazer uma análise profunda sobre algo que muita gente deixa passar batido: a estrutura dos personagens secundários, e como o James Cameron usou figuras históricas reais misturadas com personagens fictícios, para criar uma sensação de realismo que beira o absurdo. Cara, o trabalho de pesquisa desse roteiro é uma parada tão absurda que quanto mais você estuda sobre o naufrágio real de 1912, mais você percebe que quase ninguém ali no fundo da tela era um extra aleatório sem nome. Vamos começar falando sobre uma das minhas personagens favoritas de todo o filme, que é a maravilhosa Margaret Brown, mais conhecida na cultura pop e na história real como a inafundável Molly Brown, interpretada de forma absolutamente brilhante pela icônica Kathy Bates. A Molly Brown no filme funciona como uma espécie de farol de bom senso e humanidade, no meio daquela elite arrogante e cafona da primeira classe. Ela é o que as madames tradicionais chamavam pejorativamente de novo rico, ou seja, pessoas que não nasceram em famílias tradicionais com sobrenomes aristocráticos, mas que conseguiram fazer fortuna recentemente, no caso dela, através da mineração de ouro e prata. O papel da Molly Brown na dinâmica entre Jack e Rose é fundamental. Quando Rose convida Jack para jantar no salão da primeira classe, como uma recompensa por ele ter salvado a vida dela na amurada do navio, a elite aristocrática conspira silenciosamente para humilhar o rapaz pobre da terceira classe. A mãe de Rose, Ruth, e o noivo Cal planejam usar as regras rígidas de etiqueta social como uma arma para fazer Jack se sentir completamente deslocado e inferior. Mas quem é que entra em ação para salvar o dia com aquele humor ácido e generosidade gigante? Ela mesma, a Molly Brown. Ela não apenas empresta um terno impecável do seu próprio filho para que Jack se vista adequadamente, mas também dá dicas rápidas e valiosas sobre como sobreviver àquela mesa cheia de talheres de prata e hipocrisia burguesa. O que eu acho mais fantástico na construção dessa personagem pelo James Cameron é como ele respeitou a verdadeira essência histórica da Molly Brown. Na noite do naufrágio real, ela foi uma das poucas pessoas que manteve a calma e usou sua voz para tentar salvar vidas humanas. Ela ajudou a organizar a evacuação dos botes salva-vidas, insistindo para que as mulheres subissem, e mais tarde, quando já estava no bote número 6, ela brigou feio com o timoneiro Robert Hitchens,
exigindo que o bote voltasse para resgatar as pessoas que estavam gritando e morrendo congeladas na água. No filme, essa cena é recriada de forma absurdamente tensa, mostrando a covardia dos poucos sobreviventes dos botes, diante da força implacável e corajosa daquela mulher extraordinária. Outra figura histórica que recebe um tratamento incrivelmente melancólico e respeitoso no roteiro é o projetista do navio, Thomas Andrews, interpretado pelo ator Victor Garber. Andrews é apresentado como o homem que conhece cada parafuso, cada rebite e cada chapa de aço daquela embarcação gigantesca. O seu relacionamento com Rose é de um carinho quase paternal. Ele a trata com um respeito intelectual que ela raramente recebe de seu noivo ou de sua própria mãe, mostrando as instalações do navio e conversando sobre a arquitetura com uma paixão contagiante. A jornada de Thomas Andrews ao longo do filme é uma das mais dolorosas de assistir, porque ele é o primeiro a compreender a total extensão da tragédia que está prestes a acontecer. Quando o iceberg rasga os compartimentos de carga, ele é chamado às pressas pelo capitão Smith para analisar os danos físicos. A sequência em que ele espalha as plantas do navio sobre a mesa e, com uma caneta na mão, faz os cálculos rápidos de flutuabilidade e conclui de forma fria que o Titanic vai afundar em 1h30, 2 no máximo. É de arrepiar a alma. O desespero silencioso que toma conta dele ao perceber que projetou uma maravilha da engenharia, que não tinha botes salva-vidas suficientes para todos os passageiros, por uma mera questão de estética visual do convés, é um dos momentos de maior carga dramática do filme. E o que falar do capitão Edward John Smith, interpretado pelo veterano Bernard Hill? O capitão Smith era um homem extremamente respeitado na época, conhecido como o Capitão dos Milionários, por sua vasta experiência em comandar navios de luxo da White Star Line. Ele estava prestes a se aposentar após aquela viagem inaugural do Titanic, que seria o ápice glorioso de uma carreira de sucesso impecável. Mas no filme, Cameron não exime o capitão de sua parcela de responsabilidade na tragédia. Vemos como ele cede à pressão sutil do ganancioso diretor da companhia, J. Bruce Ismay, para aumentar a velocidade do navio no meio da noite, para conseguir manchetes positivas nos jornais de Nova York, ignorando os repetidos avisos de gelo flutuante que vinham de outras embarcações na região. A forma como o capitão Smith desmorona psicologicamente conforme o naufrágio se torna inevitável é retratada com uma dignidade assustadora. Ele entra em um estado de choque catatônico, onde a sua voz parece sumir diante dos gritos de pânico de milhares de pessoas sob o seu comando. A cena em que ele se tranca na cabine do leme do navio, segurando a roda do timão, enquanto as janelas de vidro começam a rachar sob a pressão violenta da água escura que invade a cabine, é uma representação cinematográfica belíssima e aterrorizante de um comandante que escolhe afundar junto com o seu próprio orgulho e o seu amado navio. Essa mistura fina entre a verdade histórica documentada e a licença poética do cinema de Hollywood é o que dá a Titanic um peso que a maioria dos dramas fictícios simplesmente não consegue carregar. James Cameron estudou os depoimentos reais prestados nas comissões de inquérito britânicas e americanas de 1912, para recriar as falas exatas de muitos desses personagens de apoio durante os momentos de crise. Quando a gente vê o oficial William Murdoch tentando desesperadamente manter a ordem durante o carregamento dos botes de bombordo, ou quando assistimos ao desespero do operador de rádio Harold Bride, tentando enviar sinais de socorro digitando em código Morse até o último segundo, estamos vendo a história real sendo trazida à vida com uma fidelidade arqueológica impressionante. E para vocês que adoram debater cada detalhe de cena, já repararam na cena em que o navio está se partindo ao meio e vemos um homem bebendo de uma garrafa de bebida alcoólica na amurada da popa, bem ao lado de Jack e Rose? Aquele homem é inspirado em uma figura real fantástica chamada Charles Jogging, o padeiro-chefe do Titanic. Na vida real, o cara bebeu tanto álcool de cozinha para se aquecer e se acalmar durante o naufrágio, que a quantidade de bebida no seu sangue acabou agindo como um anticongelante natural para o seu corpo, fazendo com que ele sobrevivesse por horas na água congelante do Atlântico, até ser resgatado por um bote, praticamente sem sofrer sequelas graves de hipotermia.
É esse nível de curiosidade e detalhamento histórico que faz desse filme uma obra-prima inesgotável para quem ama cinema. E ó, não sai daí não, porque no próximo bloco o bicho vai pegar ainda mais quando a gente começar a analisar as maiores teorias da conspiração e os mistérios que cercam o verdadeiro Titanic e a produção desse longa. E aí, galera do Spoiler Zone? Sejam muito bem-vindos ao 7º capítulo da nossa jornada épica pelos mistérios, segredos e fofocas de bastidores de Titanic. Hoje, o nosso papo vai entrar em um território que eu sei que vocês amam de paixão. As maiores teorias da conspiração, os mitos urbanos e aqueles detalhes que parecem pequenos na tela, mas que escondem segredos bizarros sobre o navio real de 1912 e sobre a própria produção do James Cameron. Peguem a sua pipoca, fiquem confortáveis, porque hoje a gente vai explodir algumas mentes por aqui. Para começar, nós precisamos falar sobre o verdadeiro protagonista silencioso dessa história toda, o Diamante Azul, conhecido como o Coração do Oceano. No filme, essa joia monumental serve como o fio condutor que une o presente de 1996 ao passado de 1912. O caçador de tesouros Brock Lovett passa o início do filme inteiro vasculhando o lodo do Atlântico Norte, atrás desse colar de safira e diamantes, que pertenceu a Luís XVI, acreditando que ele seria o ápice de sua carreira arqueológica e financeira. Mas vocês sabiam que, embora o colar do filme seja uma criação ficcional de James Cameron, ele foi diretamente inspirado em uma joia real, cercada por uma das lendas mais sombrias e amaldiçoadas do mundo? Estou falando, é claro, do famoso diamante Hope. Esse diamante azul real, de 45 quilates, tem uma história documentada que parece saída diretamente de um filme de terror. Reza a lenda que a pedra foi roubada do olho de uma estátua de uma deusa hindu na Índia, o que teria lançado uma maldição terrível sobre qualquer pessoa que ousasse possuí-la ou usá-la ao redor do pescoço. E se você olhar para a história dos donos reais do diamante Hope, o negócio fica realmente assustador. Membros da realeza francesa que terminaram na guilhotina, suicídios inexplicáveis, falências financeiras absolutas e mortes trágicas em acidentes bizarríssimos. James Cameron, que adora uma boa metáfora dramática, usou essa energia mística do diamante amaldiçoado para simbolizar a queda iminente de todos os personagens ricos que colocassem os olhos sobre a joia. O colar físico que a Kate Winslet usa nas cenas do filme foi criado por joalheiros londrinos, usando zircônia cúbica lapidada em ouro branco. Mas o sucesso do longa-metragem foi tão absurdo que logo após o lançamento do filme, a famosa joalheria Asprey e Gahard foi contratada para criar uma versão real e funcional do Coração do Oceano. Essa réplica verdadeira foi feita com uma safira do Ceilão, em formato de coração de 170 quilates, cercada por 103 diamantes lapidados de verdade. O colar acabou sendo usado pela cantora Celine Dion durante a cerimônia do Oscar de 1998 e, mais tarde, foi leiloado para caridade pela bagatela de mais de 2 milhões de dólares. Nada mal para uma joia que começou a vida apenas como um rascunho de papel em um roteiro de cinema, não é? Mas se o colar tem suas lendas, o navio real tem histórias ainda mais bizarras que muitas pessoas juram de pé junto que explicam a tragédia de 1912 de forma conspiratória. Existe uma teoria da conspiração incrivelmente famosa na internet, que afirma que o navio que afundou no Atlântico Norte não era o Titanic de verdade, mas sim o seu navio irmão quase idêntico, o Olympic. De acordo com os defensores dessa teoria maluca, o Olympic havia sofrido uma colisão grave com outro navio de guerra britânico algum tempo antes, e estava praticamente condenado a virar sucata de luxo, o que daria um prejuízo financeiro gigantesco para a White Star Line, por achar que Jack não tinha o nível de complexidade que ele procurava na carreira. Cameron teve que usar todo o seu poder de persuasão para convencer o jovem galã de que interpretar um cara puramente bom e apaixonante era, na verdade, um desafio de atuação muito maior do que interpretar alguém cheio de traumas e vícios. Já no caso de Kate Winslet, a determinação dela em conseguir o papel de Rose foi algo quase inacreditável. Ela enviou cartas diárias para James Cameron,
chegou a mandar uma rosa vermelha com um cartão escrito "Da sua Rose", e insistiu tanto que acabou vencendo o diretor pelo cansaço e pelo talento óbvio que demonstrou nos testes de câmera. O elenco de apoio também foi escalado com uma precisão cirúrgica, trazendo nomes que entregaram atuações icônicas, que até hoje moram no imaginário popular. Billy Zane deu vida a um dos vilões mais detestáveis e deliciosamente arrogantes do cinema, o noivo aristocrata Caledon Cal Hockley, um homem que trata as pessoas como mercadorias e cuja soberba serve como o contraste perfeito para a pureza de Jack. Frances Fisher interpretou Ruth, a mãe manipuladora de Rose, que vê no casamento da filha a única salvação para a ruína financeira da família, enquanto a veterana Gloria Stewart trouxe uma dignidade emocionante ao interpretar a Rose idosa de 101 anos, servindo como a voz que nos guia através das memórias daquela noite trágica. Quando analisamos a narrativa de Titanic, percebemos que James Cameron utilizou uma estrutura clássica de melodrama que funciona como um relógio suíço, dividindo o filme perfeitamente entre o romance de conto de fadas e a sobrevivência desesperada em meio a uma das maiores tragédias do século XX. A oposição entre a primeira e a terceira classe do navio não é apenas um detalhe histórico, mas sim o motor emocional que impulsiona todo o conflito dos personagens. Rose é apresentada a nós como uma prisioneira de luxo, cercada por pratarias caras, vestidos pesados e conversas vazias sobre casamento e status social, vivendo em um mundo onde as mulheres são tratadas como troféus decorativos. O seu desespero é tão profundo que a leva ao limite de tentar tirar a própria vida pulando da popa do navio, um ato de rebeldia silenciosa contra as correntes invisíveis que a prendem ao seu destino planejado pela família. É nesse momento de escuridão absoluta que surge Jack Dawson, um jovem que não possui nada além do carvão em sua mochila de desenhos, de um otimismo inabalável e de uma passagem de terceira classe ganha em um jogo de pôquer de última hora. Jack é a personificação da liberdade que Rose tanto almeja, um homem que vive o presente sem se preocupar com o amanhã e que enxerga a beleza nas coisas mais simples da vida cotidiana. Quando ele salva Rose daquela amurada escura, ele não está apenas salvando a sua vida física, mas sim abrindo os olhos dela para um universo inteiramente novo de possibilidades, onde os sentimentos reais importam mais do que as aparências. A partir desse encontro, o navio deixa de ser apenas um meio de transporte de luxo e passa a ser o palco de uma colisão inevitável entre dois mundos sociais completamente distintos e incompatíveis. Uma das cenas mais emblemáticas e artisticamente ousadas do filme é, sem dúvida, o momento em que Rose pede para Jack desenhá-la nua em seus aposentos de primeira classe, usando apenas o colar Coração do Oceano que Cal lhe dera como um símbolo de sua posse. Essa cena é de uma delicadeza e de um erotismo tão bem construídos que evitam qualquer tipo de vulgaridade, focando na intimidade silenciosa que se estabelece entre os dois personagens através do olhar artístico. É uma inversão completa de poder, onde Rose assume o controle total de seu próprio corpo e de sua sexualidade, escolhendo se entregar não ao homem rico que tenta comprá-la, mas ao artista pobre que a enxerga de verdade por trás das camadas de convenções sociais. O nível de tensão acumulado nessa sequência culmina de forma magnífica na fuga do casal pelos labirintos do navio, terminando com o famoso encontro amoroso dentro do carro Renault antigo guardado no porão, um momento imortalizado pela imagem clássica da mão suada batendo contra o vidro embaçado do veículo. Enquanto os dois vivem a ilusão de um amor eterno e planejam fugir juntos assim que o navio atracar em Nova York, a realidade histórica começa a se fechar ao redor deles como uma armadilha implacável. No convés superior, sob a luz do luar em uma noite incrivelmente fria e com o mar calmo como um espelho de vidro,
Jack e Rose são testemunhas do exato momento em que o gigante de metal colide com o bloco maciço de gelo flutuante que selaria o destino de todos a bordo. A partir daí, o ritmo do filme muda de forma drástica, desacelerando os momentos de romance e acelerando a urgência da sobrevivência física, à medida que a água gelada começa a invadir as entranhas do navio inafundável. Cameron constrói essa transição de maneira brilhante, mostrando as reações iniciais de descrença por parte dos passageiros ricos e dos próprios oficiais, que se recusam a acreditar que a maior maravilha da engenharia humana moderna poderia sumir no fundo do oceano em menos de 3 horas. A tensão dramática atinge o ápice quando Cal descobre o desenho que Jack fez de Rose e percebe que foi traído da forma mais humilhante possível dentro de seus próprios domínios. Usando o seu lacaio de confiança, Lovejoy, ele arma uma armadilha covarde para incriminar Jack pelo roubo do coração do oceano, fazendo com que o jovem seja algemado em uma tubulação de ferro nos confins do navio que já começa a ser inundado pela água congelante do Atlântico. Nesse ponto, o filme se transforma em uma corrida desesperada contra o tempo, onde Rose precisa tomar a decisão definitiva de abandonar a sua mãe e a segurança dos botes salva-vidas reservados para a elite, para descer até as profundezas do navio em busca de resgatar o homem que ama. A imagem de Rose empunhando um machado de emergência no corredor escuro e alagado para quebrar as algemas de Jack é um testemunho poderoso de sua transformação de uma jovem passiva em uma verdadeira heroína de ação. A segunda metade de Titanic é um espetáculo visual de destruição e desespero que ainda hoje impressiona pelo realismo e pelo impacto emocional de suas imagens monumentais. James Cameron não poupou esforços para recriar a física exata do naufrágio, mostrando a popa do navio se elevando lentamente em direção ao céu estrelado, enquanto o peso da água na seção dianteira arrasta toda a estrutura para baixo. A trilha sonora, composta pelo genial James Horner, eleva cada uma dessas cenas a um patamar quase religioso, utilizando vocais melódicos e arranjos orquestrais dramáticos para traduzir a dor e o pavor das centenas de almas presas naquela armadilha de metal que racha ao meio sob a força das pressões exercidas pela gravidade. Personagens históricos como o capitão Edward John Smith, o designer do navio Thomas Andrews e o bilionário Benjamin Guggenheim recebem momentos de despedida extremamente tocantes, aceitando seus destinos trágicos com uma dignidade melancólica, que nos lembra do peso real daquela tragédia humana de 1912. E então, chegamos àquele que é, talvez, o momento mais debatido, parodiado e analisado de toda a história do cinema pop. O trágico adeus de Jack no meio do oceano congelante e a famigerada porta de madeira que serviu de balsa improvisada para Rose. Eu sei que todos vocês têm uma opinião formada sobre isso, e eu preciso colocar a minha aqui no Spoiler Zone, de uma vez por todas. Sim, fisicamente falando, havia espaço suficiente para os dois subirem naquela tábua de madeira compensada. Mas a questão nunca foi o espaço físico, e sim a flutuabilidade do objeto sob o peso de dois corpos adultos naquelas condições extremas. James Cameron até hoje precisa responder a essa pergunta em entrevistas, e chegou a encomendar um teste científico real para provar que, se Jack subisse na tábua, ela teria afundado o suficiente para deixar os dois parcialmente submersos na água, a menos de 2 graus negativos, o que causaria a morte de ambos por hipotermia em poucos minutos. Mas além da ciência, há a narrativa artística. Jack precisava morrer para que o sacrifício de seu amor transformasse a vida de Rose para sempre, dando a ela a força necessária para cumprir a promessa de sobreviver, adotar o sobrenome Dawson e viver uma existência cheia de aventuras e conquistas, em homenagem ao homem que a libertou de sua gaiola de ouro. O sucesso esmagador de Titanic nas bilheterias de todo o mundo
é algo que dificilmente veremos se repetir na mesma escala no cinema contemporâneo, marcando o fim de uma era em que produções originais e autorais podiam mobilizar o planeta inteiro, sem depender de franquias de super-heróis ou marcas pré-existentes. O filme que todos previam que seria um desastre financeiro sem precedentes acabou se tornando o primeiro longa-metragem na história a ultrapassar a barreira mítica de $1 bilhão de faturamento, mantendo-se no topo do ranking das maiores bilheterias de todos os tempos, por mais de uma década, até ser superado por Guardiana, que estava prestes a colapsar junto com aquele navio. Quando a gente analisa a dinâmica familiar da Rose, percebemos o quanto a mãe dela, Ruth, é uma figura trágica por si só. Ela não é má apenas por esporte. Ela é uma mulher viúva que compreende perfeitamente as regras cruéis do jogo social de sua época. Sem o dinheiro de um marido, ela sabe que ela e a filha serão jogadas na sarjeta e perderão todo o respeito da elite. Por isso ela pressiona Rose a aceitar o casamento com o Cal, como uma questão de pura sobrevivência econômica, mesmo sabendo que isso custará a felicidade e a alma de sua própria filha. Essa pressão sufocante faz com que o Cal Hockley pareça ainda mais ameaçador na pele do Billy Zane. Ele é o perfeito cavalheiro por fora, refinado, com ternos impecavelmente cortados e modos polidos, mas por dentro ele é um poço de egoísmo e arrogância corporativa. Para ele, Rose é como uma obra de arte rara, ou uma ação na bolsa de valores que ele adquiriu e que agora pertence exclusivamente ao seu portfólio de propriedades. Quando ele percebe que a sua noiva está se afastando dele para passar tempo com um artista de rua da terceira classe, o seu ego é ferido de uma forma que ele simplesmente não consegue processar. A sua reação não é de um homem apaixonado que está com ciúmes, mas sim de um proprietário que vê um de seus bens mais valiosos ser cobiçado por outra pessoa, o que torna sua perseguição a Jack e Rose algo puramente possessivo e violento. Do outro lado desse espectro social, nós temos o Jack Dawson, e o quanto esse personagem é cativante se deve inteiramente ao carisma moleque que o Leonardo DiCaprio trouxe para o papel. Jack é o arquétipo do herói romântico clássico, livre de qualquer amarra material ou ambição de poder. Ele viaja pelo mundo com o que cabe nos seus bolsos, desenhando pessoas nas ruas de Paris e vivendo um dia de cada vez, sem se preocupar com onde vai dormir na noite seguinte. Para Rose, que passou a vida inteira sendo programada para planejar cada minuto do seu futuro, de acordo com as expectativas dos outros, esse estilo de vida sem rumo do Jack parece quase uma loucura poética. O choque cultural entre os dois mundos é o que gera os momentos mais divertidos e autênticos da primeira metade do filme, como a famosa cena em que Jack ensina Rose a cuspir como um homem no convés, quebrando todas as regras de etiqueta que ela passou a vida inteira sendo forçada a aprender. Outro ponto que eu amo de paixão nesse filme é o contraste visual que o diretor cria entre os salões de primeira classe e as festas barulhentas da terceira classe. Enquanto o jantar com a elite é uma sequência silenciosa, cheia de conversas hipócritas sobre política, charutos caros e regras rígidas de etiqueta, onde cada talher tem uma função específica, a festa para onde Jack leva Rose nos porões do navio é pura vida, energia e movimento. Ali, as pessoas bebem cerveja barata direto da garrafa, dançam descalças em cima de mesas de madeira e tocam músicas folclóricas irlandesas que fazem o sangue correr mais rápido nas veias. É nessa sequência fantástica que a Rose se liberta de verdade pela primeira vez, rodopiando no meio da multidão e mostrando que, por trás daquela fachada de boneca de porcelana da aristocracia, bate o coração de uma mulher vibrante, que só quer sentir que está viva de verdade. Essa transição da Rose de uma jovem submissa para uma mulher dona do seu próprio destino é o verdadeiro fio condutor que amarra todas as 3 horas e 14 minutos de projeção.
O navio se torna uma metáfora perfeita para a própria estrutura da sociedade da época. As elites no topo, aproveitando a brisa do oceano e o luxo absoluto, enquanto as classes trabalhadoras que fazem a máquina funcionar de verdade ficam trancadas nos porões escuros, alimentando as caldeiras de carvão que impulsionam o gigante de metal em direção ao seu destino inevitável. Quando o iceberg rasga o casco do Titanic, essa ilusão de separação de classes começa a desmoronar de forma desesperadora, provando que a morte e a natureza não se importam com o tamanho da sua conta bancária ou com o sobrenome que você carrega na sua passagem de primeira classe. Se você quer ver como essa colisão social se transforma em um dos maiores espetáculos de sobrevivência do cinema, continua aqui comigo porque o nosso papo sobre Titanic está longe de acabar. E agora, meus amigos, nós entramos no terceiro capítulo dessa nossa jornada épica pelos bastidores de Titanic. Se no bloco passado a gente falou sobre a construção monstruosa do set e as loucuras do James Cameron no México, hoje a gente precisa parar e analisar um elemento que é, sem sombra de dúvida, metade da alma desse filme: a música. Vocês conseguem imaginar Titanic sem aquela flauta celta icônica ou sem a voz de Celine Dion ecoando nos créditos finais? É simplesmente impossível. A trilha sonora composta por James Horner não é apenas um acompanhamento para as imagens. Ela é o próprio oxigênio emocional da história. Ela dita quando você deve se apaixonar, quando deve prender a respiração de pavor e, claro, quando é a hora exata de desabar no choro. O mais curioso é que a parceria entre James Cameron e James Horner quase não aconteceu por causa de traumas do passado. Os dois já tinham trabalhado juntos em Aliens, O Resgate em 1986, e aquela tinha sido uma experiência absurdamente estressante para ambos. Cameron, com seu estilo de cobrança militar, e Horner, com seu processo criativo artístico e sensível, bateram de frente de um jeito que os dois juraram nunca mais colaborar em um set de filmagem. Mas quando o diretor finalizou a montagem bruta de Titanic, ele percebeu que precisava de um gênio que entendesse de melodia clássica e de sentimentos profundos para dar vida ao navio. Ele engoliu o orgulho, ligou para Horner, e o compositor aceitou o desafio. O resultado foi uma das maiores obras-primas da história da música de cinema, que acabou vendendo mais de 30 milhões de cópias no mundo todo. James Horner teve uma sacada genial ao decidir que a trilha não deveria ser puramente orquestral ou pesada demais. Ele queria algo que soasse atemporal, flutuante e quase fantasmagórico. Foi por isso que ele trouxe os vocais etéreos da cantora norueguesa Sissel Kyrkjebø. Sabe aquela voz sem palavras, melancólica, que aparece sempre que a Rose idosa começa a lembrar do passado, ou quando a câmera passa pelas ruínas submersas do navio no presente? Aquilo é a Sissel. Essa escolha deu ao filme um tom de elegia, como se a música fosse o lamento das almas que ficaram presas no fundo do oceano. É um som que arrepia a espinha logo nos primeiros segundos e prepara o espectador para a jornada de nostalgia e perda que está por vir. Mas o grande segredo dos bastidores da música de Titanic é a história por trás de My Heart Will Go On. Vocês sabiam que o James Cameron odiava a ideia de ter uma música pop com vocais no final do filme? Ele achava que isso transformaria seu épico histórico em um produto comercial brega de Hollywood, e insistia que o filme deveria terminar apenas com a trilha instrumental do Horner. O compositor, sabendo que tinha um sucesso comercial gigantesco nas mãos, resolveu agir por baixo dos panos. Ele compôs a melodia em segredo, chamou o letrista Will Jennings e se encontrou secretamente com a cantora canadense Celine Dion em um quarto de hotel para apresentar a proposta. A própria Celine Dion, a princípio, não queria gravar a música. Ela achou a melodia difícil e estava cansada de cantar baladas românticas para cinema. Mas seu marido e empresário, René Angelil,
a convenceu a gravar pelo menos uma fita demo para ver como ficava. Horner preparou o arranjo, e Celine gravou a canção em apenas um take. Sim, você não leu errado. Aquela interpretação vocal absurda, cheia de poder e emoção que você ouve no filme, é praticamente a gravação da primeira demo que ela fez no estúdio. Horner então esperou o momento perfeito, quando James Cameron estava de bom humor após uma exibição de teste bem-sucedida, para tocar a fita para o diretor. Cameron ouviu a música em silêncio e, embora tenha relutado um pouco, percebeu que a canção dava o fechamento emocional perfeito que o público precisava para processar a tragédia antes de sair do cinema. Essa inteligência emocional de Horner também se reflete na forma como ele construiu o tema de amor de Jack e Rose. A música flui de maneira leve e esperançosa durante os encontros escondidos do casal, ganhando força e imponência até atingir o clímax na icônica cena da amurada da proa do navio. Essa sequência, onde Jack segura Rose pelos braços e ela diz a famosa frase "Estou voando, Jack", é visualmente belíssima, mas é a música que a transforma em um momento de pura catarse cinematográfica. A transição da luz do pôr do sol para a escuridão do oceano, acompanhada pelo crescendo da orquestra, faz com que a gente sinta a imensidão daquele amor jovem, que parecia capaz de desafiar o próprio Woody, calou a boca de meio mundo e se transformou em uma febre cultural que varreu o planeta de um jeito que a gente nunca mais viu acontecer na mesma proporção. Para vocês terem uma ideia do nível de tensão que cercava a estreia, os executivos da Fox e da Paramount estavam praticamente tendo ataques cardíacos coletivos nas semanas que antecederam o dia 19 de dezembro de 1997. O filme já tinha estourado o orçamento original de um jeito escandaloso. As filmagens tinham sido um caos molhado, e a imprensa especializada passava o dia inteiro publicando manchetes maldosas, dizendo que o navio cenográfico do Cameron ia afundar as finanças dos dois estúdios de uma vez por todas. Ninguém acreditava que um drama romântico de época, focado em um naufrágio que todo mundo já sabia o final desde o primeiro minuto, pudesse atrair as grandes massas para as salas de cinema, muito menos pagar o custo astronômico de 200 milhões de dólares de produção. Mas aí, a mágica do cinema aconteceu. No exato instante em que as luzes das salas se apagaram e o público foi apresentado àquela mistura perfeita de efeitos visuais revolucionários com uma história de amor arrebatadora, toda a negatividade da imprensa evaporou como fumaça. As pessoas não saíam apenas impressionadas com o tamanho do navio ou com a destruição monumental da segunda metade do filme. Elas saíam chorando, soluçando e, o mais bizarro de tudo, correndo direto para a bilheteria para comprar outro ingresso para a sessão seguinte ou para o dia seguinte. Foi aí que os donos de cinema perceberam que estavam diante de um fenômeno totalmente fora da curva. Normalmente, na indústria de Hollywood, os grandes blockbusters fazem uma montanha de dinheiro no primeiro fim de semana de estreia e depois vão caindo de rendimento de forma drástica nas semanas seguintes, conforme o interesse do público vai diminuindo. Mas com Titanic, aconteceu o oposto absoluto de todas as regras do mercado financeiro cinematográfico. O filme estreou com números considerados bons, mas não extraordinários para a época. Só que, em vez de cair na segunda semana, a bilheteria subiu. E subiu na terceira, e na quarta, e na quinta. O filme se manteve em primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos por impressionantes 15 semanas consecutivas, algo que parecia uma loucura completa para os analistas de mercado. Essa longevidade absurda nas salas de cinema aconteceu por causa do poder gigantesco do boca a boca e de um público muito específico que simplesmente adotou o filme como um estilo de vida, os adolescentes e jovens da época. Havia relatos de grupos de amigos que iam assistir ao filme 10, 15, 20 vezes nos cinemas. Eles decoravam cada linha de diálogo do Jack e da Rose,
Sabiam exatamente em qual minuto a primeira lágrima ia cair e ficavam nas salas de exibição até o último segundo dos créditos finais, só para ouvir a Celine Dion cantar mais uma vez. O Leonardo DiCaprio virou o maior fenômeno de histeria jovem do final dos anos 90, com sua foto estampando todas as capas de cadernos escolares, camisetas e pôsteres de quartos ao redor do globo. Os críticos de cinema, que estavam afiando as facas para destruir o filme, também tiveram que dar o braço a torcer ante a grandiosidade da obra de Cameron. A produção foi elogiada não apenas pelo espetáculo visual impecável e pela recriação histórica precisa do naufrágio, mas principalmente pelas performances brilhantes do elenco principal. A química entre Kate e Leo foi apontada como um motor que impulsionava a narrativa de 3 horas e 14 minutos, sem deixar que o espectador sentisse o tempo passar. Os críticos destacavam que, ao contrário de outros blockbusters vazios de conteúdo, Titanic tinha um coração pulsante e uma alma trágica, que justificavam cada centavo gasto naquela produção monumental. Toda essa aclamação popular e crítica pavimentou o caminho para uma das noites mais memoráveis da história do Oscar, a 70ª cerimônia de entrega dos prêmios da Academia, em março de 1998. Titanic entrou na noite como o grande favorito absoluto, tendo conquistado a marca histórica de 14 indicações, igualando o recorde que pertencia exclusivamente ao clássico A Malvada, de 1950. A expectativa do público era tão gigantesca que aquela transmissão do Oscar acabou registrando a maior audiência da história da televisão para a premiação, com mais de 57 milhões de pessoas sintonizadas apenas nos Estados Unidos para ver o navio de James Cameron varrer a concorrência. E a varredura foi de proporções bíblicas, meus amigos. O filme faturou nada menos do que 11 estatuetas douradas, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor trilha sonora, melhor canção original e praticamente todas as categorias técnicas de som, fotografia e efeitos visuais. Com essa vitória esmagadora, Titanic igualou o recorde lendário do épico Ben-Hur, de 1959, como o filme com o maior número de Oscars conquistados em uma única noite. O momento mais icônico da premiação foi sem dúvida quando James Cameron subiu ao palco para receber o prêmio de melhor diretor, e tomado pela adrenalina do sucesso absoluto, levantou sua estatueta e gritou para o microfone a famosa frase do Jack: "Eu sou o rei do mundo!" Foi um momento de pura arrogância hollywoodiana, que definiu perfeitamente a personalidade do diretor, que tinha acabado de desafiar toda a indústria e saído vitorioso. Mas por trás de todo esse glamour e das estatuetas brilhantes, o sucesso de Titanic também trouxe à tona debates fascinantes sobre a própria natureza do cinema comercial. Muitas pessoas começaram a se perguntar: por que essa história específica mexeu tanto com o inconsciente coletivo da humanidade? A resposta, na minha humilde opinião aqui do Spoiler Zone, está na forma como o filme lida com a universalidade do amor e da perda, frente à inevitabilidade da morte. O navio não é apenas um pedaço de metal que afundou no mar. Ele é a própria representação das ambições e da arrogância da humanidade moderna, que acreditava ter dominado as forças da natureza através da tecnologia, apenas para ser lembrada de sua própria fragilidade em uma noite fria de abril. E no meio dessa metáfora gigantesca sobre a queda do orgulho humano, nós temos a história íntima de duas pessoas comuns que se encontram no lugar errado, na hora errada, mas que conseguem viver uma eternidade de sentimentos em menos de 4 dias de convivência. É essa conexão emocional simples, direta e sem cinismo que faz com que Titanic continue relevante até hoje, mesmo em um mundo dominado por telas digitais e blockbusters rápidos, feitos para o consumo instantâneo nas redes sociais. Se você quer continuar entendendo os segredos dessa obra-prima, que resiste bravamente à passagem do tempo, não sai daí,
porque a nossa análise detalhada está apenas na metade, e ainda tem muita história boa vindo por aí. E aí, minha gente do Spoiler Zone? Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso porto seguro de teorias, análises e fofocas cinematográficas. Estamos abrindo agora o 6º capítulo dessa nossa saga monumental sobre Titanic, e hoje eu quero puxar vocês pela mão, para a gente fazer uma análise profunda sobre algo que muita gente deixa passar batido: a estrutura dos personagens secundários, e como o James Cameron usou figuras históricas reais misturadas com personagens fictícios, para criar uma sensação de realismo que beira o absurdo. Cara, o trabalho de pesquisa desse roteiro é uma parada tão absurda que quanto mais você estuda sobre o naufrágio real de 1912, mais você percebe que quase ninguém ali no fundo da tela era um extra aleatório sem nome. Vamos começar falando sobre uma das minhas personagens favoritas de todo o filme, que é a maravilhosa Margaret Brown, mais conhecida na cultura pop e na história real como a inafundável Molly Brown, interpretada de forma absolutamente brilhante pela icônica Kathy Bates. A Molly Brown no filme funciona como uma espécie de farol de bom senso e humanidade, no meio daquela elite arrogante e cafona da primeira classe. Ela é o que as madames tradicionais chamavam pejorativamente de novo rico, ou seja, pessoas que não nasceram em famílias tradicionais com sobrenomes aristocráticos, mas que conseguiram fazer fortuna recentemente, no caso dela, através da mineração de ouro e prata. O papel da Molly Brown na dinâmica entre Jack e Rose é fundamental. Quando Rose convida Jack para jantar no salão da primeira classe, como uma recompensa por ele ter salvado a vida dela na amurada do navio, a elite aristocrática conspira silenciosamente para humilhar o rapaz pobre da terceira classe. A mãe de Rose, Ruth, e o noivo Cal planejam usar as regras rígidas de etiqueta social como uma arma para fazer Jack se sentir completamente deslocado e inferior. Mas quem é que entra em ação para salvar o dia com aquele humor ácido e generosidade gigante? Ela mesma, a Molly Brown. Ela não apenas empresta um terno impecável do seu próprio filho para que Jack se vista adequadamente, mas também dá dicas rápidas e valiosas sobre como sobreviver àquela mesa cheia de talheres de prata e hipocrisia burguesa. O que eu acho mais fantástico na construção dessa personagem pelo James Cameron é como ele respeitou a verdadeira essência histórica da Molly Brown. Na noite do naufrágio real, ela foi uma das poucas pessoas que manteve a calma e usou sua voz para tentar salvar vidas humanas. Ela ajudou a organizar a evacuação dos botes salva-vidas, insistindo para que as mulheres subissem, e mais tarde, quando já estava no bote número 6, ela brigou feio com o timoneiro Robert Hitchens, exigindo que o bote voltasse para resgatar as pessoas que estavam gritando e morrendo congeladas na água. No filme, essa cena é recriada de forma absurdamente tensa, mostrando a covardia dos poucos sobreviventes dos botes, diante da força implacável e corajosa daquela mulher extraordinária. Outra figura histórica que recebe um tratamento incrivelmente melancólico e respeitoso no roteiro é o projetista do navio, Thomas Andrews, interpretado pelo ator Victor Garber. Andrews é apresentado como o homem que conhece cada parafuso, cada rebite e cada chapa de aço daquela embarcação gigantesca. O seu relacionamento com Rose é de um carinho quase paternal. Ele a trata com um respeito intelectual que ela raramente recebe de seu noivo ou de sua própria mãe, mostrando as instalações do navio e conversando sobre a arquitetura com uma paixão contagiante. A jornada de Thomas Andrews ao longo do filme é uma das mais dolorosas de assistir, porque ele é o primeiro a compreender a total extensão da tragédia que está prestes a acontecer. Quando o iceberg rasga os compartimentos de carga, ele é chamado às pressas pelo capitão Smith para analisar os danos físicos. A sequência em que ele espalha as plantas do navio sobre a mesa
e, com uma caneta na mão, faz os cálculos rápidos de flutuabilidade e conclui de forma fria que o Titanic vai afundar em 1 hora e meia, 2 no máximo. É de arrepiar a alma. O desespero silencioso que toma conta dele ao perceber que projetou uma maravilha da engenharia, que não tinha botes salva-vidas suficientes para todos os passageiros, por uma mera questão de estética visual do convés, é um dos momentos de maior carga dramática do filme. E o que falar do capitão Edward John Smith, interpretado pelo veterano Bernard Hill? O capitão Smith era um homem extremamente respeitado na época, conhecido como o Capitão dos Milionários, por sua vasta experiência em comandar navios de luxo da White Star Line. Ele estava prestes a se aposentar após aquela viagem inaugural do Titanic, que seria o ápice glorioso de uma carreira de sucesso impecável. Mas no